Abençoa a vida do meu esposo, a vida da minha filha, a vida do meu genro. Meu Deus, abençoa a vida dos meus pais, abençoa a vida da minha sogra, dos meus cunhados, meus irmãos, dos meus sobrinhos, sobrinhos netos. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida da presbítera Gessi. Abençoa a vida, Senhor, do presbítero Alex, presbítera Adriana. Abençoa, Senhor, a vida de cada filho teu que tenha estado conosco. Abençoa cada família deste bairro, a família da direita, a família da esquerda, a família da frente, de trás. Meu Deus, venha ser com eles nessa noite. Venha cuidar, zelar. Senhor, todo domínio de rainha dos céus, todo domínio de Leviatã, já caiu por terra em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor que reina sobre este lugar, Senhor, toda confusão, toda contenda vai cair por terra em nome de Jesus. Não tem poder no nosso meio, na nossa casa, ao nosso redor. Eu sei que o Senhor é quem está cuidando. Todos aqueles, Pai, que têm tramado contra as nossas vidas, o Senhor vai condenar a vida deles em juízo, porque eles estão no seu tribunal. Em nome de Jesus, nós colocamos as nossas mentes cativas à tua obediência, Cristo Jesus, nessa noite. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai cobrir-nos com teu sangue. Meu Deus, nós estamos debaixo da tua onipotentes mãos. Eu já enxergo todos os teus anjos aqui neste ambiente. Eu sinto a tua presença. A tua presença é viva. A tua presença é notória, Pai, neste ambiente. A tua palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá o Senhor estará. Usa, Senhor, a vida do apóstolo nessa transmissão dessa live. Usa, Senhor, ele para ministrar esse segundo dia da campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Eu creio que o Senhor vai trazer salvação. E essas vidas que estão nos assistindo vão ser edificadas. Em nome de Jesus. E eu creio que depois todas elas vão entrar em contato e vão falar o quanto o Senhor falou com elas nessa palavra. Obrigada, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amados, boa noite, né? A paz do Senhor Jesus. Passando aqui para deixar aqui alguns avisos. Nós temos feito a obra de Deus aqui na Missão Apostólica Church, aqui na Rua Augusto Calheiros, número 53, Jardim Paradente. Os nossos cultos são todas as quintas, às 19h30 e todos os domingos, às 19 horas. Venha estar conosco, porque eu tenho certeza que o Senhor vai trazer um tempo novo para a sua vida. E Ele vai cuidar, vai restaurar todos aqueles que necessitam de um milagre, todos aqueles que necessitam da graça do Senhor. Ah, meu Deus, muito obrigada a todos vocês. Eu tenho certeza que vocês serão edificados. Eu não estarei ministrando a palavra hoje, quem vai ministrar vai ser o apóstolo Douglas. Tenho certeza que Deus vai falar com cada um de vocês. E domingo nós teremos nosso culto aqui, celebração da família. Domingo, eu creio que será um culto abençoado. Nós já fizemos o culto da ceia. Domingo agora nós faremos o culto do amigo. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, portanto, traga um amigo junto contigo. Traga um amigo para ser ministrado, para ouvir a palavra. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor vai cuidar de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe. Apóstolo Douglas. Pode vir aqui. Glória a Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que nos assistem pelas redes sociais, os presentes.
Em nome de Jesus, você que está aí nos assistindo, compartilhe esta live. Em nome de Jesus Cristo, para que outras pessoas sejam curadas, libertas e transformadas pela palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E a palavra de Deus, ela fala lá em João, capítulo 8, né, no verso 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos a Ti esta mensagem, esta palavra, que o Teu Espírito Santo venha falar cada um aqui esta noite, em nome de Jesus Cristo. Desde já, todo e qualquer principado, potestade e dominador está debaixo dos pés da Tua igreja, e não tem nenhum poder, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E hoje, no segundo dia da nossa campanha, os 7 mergulhos de Naamã, no primeiro nós falamos sobre vencer o orgulho, né? E o segundo nós vamos falar sobre reconhecer que você precisa de cura. E Naamã, ele era um homem que ele precisava de cura. Ele era um homem enfermo, tanto no corpo quanto na alma. Então ele tinha lá os seus pontos onde ele necessitava ser curado, ser transformado. Lá em 2 Reis, no capítulo 5, lá no verso 3, diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei, rei da Síria: vai e anda, e enviarei cartas ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel cartas que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mão meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo da sua lepra? Só até aqui. Amém? Então a necessidade de cura, ela é emergente nos dias de hoje, e nunca foi tão, como é que fala, tão palpável, tão latente nos dias de hoje. Hoje nós vivemos uma sociedade completamente enferma na alma, enferma no corpo, enferma no espírito, mas principalmente enferma intelectualmente e mentalmente, que é justamente na alma, por conta justamente de um sistema ao qual nós vivemos hoje. E Naamã, ele naquele tempo, aquela cura no corpo dele era um estereótipo também da sua enfermidade na alma. Ele tinha uma enfermidade. Ele era um homem muito arrogante, muito orgulhoso, muito prepotente, né? E sabe-se lá as situações que ele vivia, ao qual ele tinha mágoas, tinha angústias, tinha tristezas por conta daquela enfermidade que ele havia, né, que ele havia adquirido, né? O próprio Deus, ele trabalha também em situações assim. Lá em Deuteronômio 32, no verso 39, ele diz assim: vede agora, eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Amém? Então todos nós estamos nas mãos do Senhor. Então o Senhor, ele faz a ferida e ele mesmo sara a ferida. Muitas das vezes o Senhor permite a pessoa ela viver um tempo de escassez, um tempo de ferida, para quê? Para ser curada na alma, para ser curada no corpo, para ser curada no espírito. E Naamã, ele viveu aqui muitos anos ali uma escassez na sua alma. Ele era um homem próspero financeiramente, militarmente, né? Mas ele, dentro da casa dele, ele era ausente, ele era escasso, porque ele não tinha
um ambiente social de convívio por conta da própria doença. Ele precisava de outros tipos de cuidado. Então, é como se fosse um prisioneiro dentro do lar. Ele era isolado dentro da sua própria família. Ele era uma pessoa completamente perturbada nas suas emoções e nos seus entendimentos. E quando ele voltava das suas guerras, né, ele podia mostrar uma aparência de forte, imbatível. Mas quando ele estava lá no seu descanso, no seu particular, ele se desmontava todo. Amém? E é o caso de muita gente. Muita gente posta lá nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais, aquela aparência, né? Eu estou feliz, estou sorridente, e tira foto com o carro importado, tira foto com o navio, com o avião, e não sei o que, com a viagem, estou lá em Paris, não sei o que. Mas quando essa pessoa chega em casa, lá no seu cantinho, ela desaba. Quando ele chegou lá, na casa do profeta, o profeta não o recebeu, porque o profeta já havia discernido a natureza da enfermidade dele, que não era apenas física, mas ela era também na alma, e que ela somatizava no seu exterior, no seu corpo, né? Estourando aquelas úlceras, aquelas doenças no corpo dele, ao qual não havia cura. E tem muita gente que vive uma vida doente, né? As pessoas hoje a nossa sociedade, ao invés de evoluir, ela regride, né? A sociedade ela começa a regredir. Eu estava ouvindo um estudo, né, abri um parênteses aqui, eu estava ouvindo um estudo de um estudioso, eu não lembro o nome dele. Ele falou assim que até o ano de 2010, o QI da sociedade ele ia subindo a cada geração 3%. Né? E quando entrou a tecnologia do celular, houve uma estagnação, né? E o gráfico do QI da humanidade, ele estagnou e ele estancou. E de 2010 para frente, ele começou a ter um declínio. E foi tendo um declínio. Por quê? Porque muita tela, muita informação rápida, muita distração. Sabe o que acontece? Ela vai atrofiando a mente da pessoa. Amém? Você pode ver que as pessoas antigamente, elas tinham uma saúde mental muito melhor. Por quê? Elas tinham tempo de vida, qualidade de vida, elas tinham hábito de leitura, pegar um livro e ler. Elas tinham hábitos saudáveis, elas iam fazer uma caminhada, fazer o ar livre. Né? Hoje em dia as pessoas são como? Né? Elas vivem na tela do celular. Isso é uma doença. Né? E esse estudo, ele fala assim que as crianças que logo prematuramente já têm um celular na mão por conta dos seus pais, elas têm um retrocesso de aprendizado muito grande. Né? E muitas delas, você pode ver crianças pequenas já usando um fundo de garrafa, um óculos fundo de garrafa. Por quê? Porque a própria tela vai cegando e ela vai queimando os neurônios daquela criança. E muitas delas, quando elas chegam na fase adulta, elas têm um retrocesso mental muito grande. Elas têm atitudes completamente avessas à sociedade. Então, falam coisas que não tem nexo, tomam atitudes que não tem nexo, que não convém falar aqui. Basta você acompanhar os noticiários, as redes sociais, que você vai ver as situações que a gente vê absurdas que ocorrem por aí, né, que não tem cabimento, que não entra, né, na sociedade. Se houvesse tantos manicômios como presídios, né, eles estariam cheios hoje, porque a sociedade está muito adoecida por conta disso, porque é necessário a pessoa ter um renovo também na sua mente. Por quê? A cura também, ela passa pelo processo da renovação da vossa alma, da renovação da sua mente. E quando você não tem uma mente renovada, sabe o que acontece? A sua mente atrofia. Quando você não tem uma mente exercitada, a sua mente ela tem que ter um exercício. Sabe quando aquela pessoa que vai jogar xadrez e ela tem que pensar, ela tem que calcular aquele jogo, ela tem que ter um trabalho mental para poder vencer aquele jogo de xadrez, que é uma excelente também ferramenta para poder desenvolver a mente também. Então, a palavra do Senhor fala assim, lá no Romanos 12, diz assim, regozijai-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Quando ele fala apresentar os vossos corpos, né, ele fala o quê? Você tem que cuidar do templo do Espírito. Você tem que apresentar a Deus a tua saúde intelectual, mental e física diante de Deus. Você não pode se apresentar a Deus como um doente, como uma pessoa desconexa da vida. E ele continua dizendo aqui que o nosso culto ele é racional, não emocional. E como eu falei, né, a sociedade adoecida de hoje, ela é toda emotiva, é toda emocional. Né? Você pode ver que as igrejas que trabalham só com a emoção, elas são inchadas e cheias com milhares de pessoas. Por quê? Porque só trabalha com a emoção. A pessoa ela é emotiva. Ela sente só um arrepio, aquela luz que brilha aqui, né? Ela fica emotiva. E quando sair daquela situação, o que acontece? Ela permanece com aquela doença espiritual na vida dela. Agora, a palavra do Senhor diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele fala para você renovar a tua mente. E como que você renova a mente? A gente tem que renovar a nossa mente, por quê? Porque senão ela acaba atrofiando e envelhecendo. E quando, já viu aquele velho ditado que dizem, quando a mente não pensa, o corpo padece? É exatamente isso. É o que a gente vê. As pessoas, elas estão padecendo, né? Elas ficam 24 horas voltando aqui com o rosto preso numa tela. Você pode ver que as crianças de hoje, elas não... Você sai na rua, você não vê mais crianças jogando bola, brincando de taco, né? Quem lembra? Na minha época de garoto, eu brincava de taco na rua. Quem não sabe o que é isso, põe na internet para você ver. Ixi, me divertia muito. Jogar vôlei, jogar bola, né? Você não vê mais. Você desce numa praça que tem uma quadra, né? Você não vê mais a garotada jogando bola. Você não vê mais isso. Mas você vai em qualquer lugar e tem um sentado na praça, no banco, com o celular na cara. Então a pessoa não faz uma caminhada, não tem uma vida saudável. Então tudo isso tem a ver com a saúde emocional. Né? E o pior de tudo é que a pessoa, quando você fala com a pessoa, ela está com a mente tão regredida que ela não consegue raciocinar e enxergar que ela é doente na alma, que ela é doente intelectualmente e que aquilo acaba estereotipando no próprio corpo dela. Então é necessário a pessoa adquirir hábitos saudáveis, é necessário a pessoa buscar uma vida espiritual saudável, né? De leitura, de meditação, sabe? De ter práticas saudáveis para quê? Para que ela possa ter um desenvolvimento perfeito. Então, Naamã, ele tinha essa situação, porque quando o profeta falou para ele, aliás, para o servo dele, vai lá e fala para ele mergulhar no rio 7 vezes, ele ficou indignado. Né? Até ministrei semana passada, ele ficou horrorizado. Ele falou assim: achei que ele ia vir aqui, que ele ia mover a mão, que ele ia fazer um show aqui de pirotécnico de luzes. Ele ia pôr a mão, ia mover, ia invocar o nome do seu Deus, e não sei o quê. Ele achou que Eliseu ia fazer um espetáculo para curar ele, como a gente vê em muitos lugares. Só que ele não fez um espetáculo, ele só deu uma palavra para ele. Aliás, nem ele deu. Ele deu a ordem pro moço dele, falou: fala para ele, eu não vou ver nem a cara dele. Vai lá e falar para ele. E ele ficou indignado. Ele queria que o profeta fosse ali e fosse bajular ele, né? Para encher o eco, a bola dele, né? Quando a gente fala no dito popular, né? Para que ele tivesse a bola cheia, né? Ele, nossa, o profeta veio, ó. O profeta veio me saltar. Ai, que delícia, né? Ele queria que o ego dele explodisse de tão inflado que era. Então ele não reconhecia a cura. Ele saiu daquele lugar extremamente irritado. E ele foi embora. Né? Ele foi embora e não reconheceu naquele momento a cura. Mas como o Senhor é misericordioso, tinha um projeto na vida dele, aí os próprios servos dele falaram assim: meu pai, mas se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Faria. Então ele falou: só para você ir lá no rio e dar 7 mergulhos. Aí ele com certeza caiu em si, ele conseguiu refletir e pensou: peraí, se eu vim lá da Síria, um lugar tão longe, trouxe cartas, apresentei para o rei de Israel,
essas cartas e coloquei diante dele, né? E apresentei dizendo para que ele me curasse, ele não tendo o poder de cura. Espera um pouquinho, eu vou experimentar esse negócio aí. E muitas das vezes é necessário o quê? Você parar. O que Naamã fez? Ele parou, né? Ele parou com aquele, como é que fala? Aquele chilique, né? Porque às vezes quando você fica preso a uma coisa, preso a uma determinada situação, e você não tem mais aquela situação na tua mão, você perde as estribeiras, perde todo o chão, você dá um chilique, você dá um piti. Você entra num transe de choro, de histeria, e tem gente que é histérica, né? Quando a situação dela foge do controle dela, ela entra numa histeria violenta. E Naamã ele entrou numa histeria. Ele ficou histérico, né? Mas quando ele parou e voltou a si, e ele olhou, ele realmente reconhecia. Ele reconheceu que eu preciso de cura. Eu não estou doente apenas no meu corpo, mas eu preciso ser curado também nas minhas emoções e na minha alma. O que ele fez? Eu vou experimentar. Eu vou obedecer essa palavra, porque eu não vim de tão longe para voltar de mãos vazias. Ele foi até lá. Ele recebeu uma palavra, né? Uma palavra direcionada, uma palavra com direção, com tempo, local e data para que acontecesse, e local exato, né? Muitas das vezes o Senhor ele está te dando o local para você vir, a hora certa, né? No momento certo, e você não vem. Você fica preso no seu pedido, fica preso na sua histeria e no seu orgulho, e você não rompe com isso. Mas é tempo de você romper hoje com essa histeria da sociedade que a gente vive, essa sociedade adoecida, que está invertendo todos os valores da palavra de Deus, que não cabe falar aqui, também, porque a gente começa a falar, tem gente que não gosta, né? Então não cabe falar, cabe você observar nos noticiários, que você vai compreender o que eu estou dizendo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se voltar para a palavra de Deus, se voltar para a verdade, mesmo que o mundo ache que essa verdade não é a verdade para ele. Realmente não é, porque a Bíblia fala que a verdade de Deus é loucura para os homens, e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Então, quando você foca na sabedoria de Deus, e você foca a tua mente, o teu entendimento, naquilo que o Senhor fala com você, né? E Deus ele nunca vai falar com você na sua histeria, no teu choro. Então para de chorar, para de histeria, para de gritaria, para de loucura, porque Deus não fala nesse tipo de ambiente. Deus ele só fala na calmaria. E sabe como é que ele provou isso? Quando Elias ele foi lá para a caverna. E aí o Senhor, quando ele estava enfiado naquela caverna lá, histérico, chorando lá, em depressão, aí veio um forte vento, rompeu as pedras. E o Senhor falou: eu não estou nas pedras, eu não estou na gritaria do vento. Aí veio um terremoto e rompeu as penas. Ele falou assim: eu não estou no barulho, na gritaria da sociedade. Depois veio um fogo, né? E eu não estou nessa ardência da sociedade. Mas ele sabe o que ele falou? Sabe o que ele falou? Ele falou para Elias: aquieta-te, quieta, coração, para de xerife de histeria, para. O que você está fazendo aqui, Elias? Né? Volta para o caminho que eu te mandei. Você ainda tem que ungir Azael. Aliás, você tem que ungir dois reis, o rei da Síria, o rei de Israel. E você vai ungir Eliseu, teu sucessor. Você tem muito trabalho que fazer. Não é tempo de ficar aí dando xerique, não. Ai, porque a Jezabel me ameaçou, porque ela gritou comigo, não sei o quê. Volta para o teu caminho, volta para o foco da tua missão. E muitas vezes a gente desfoca da nossa missão, porque a gente ficou ouvindo outras vozes. Elias, ele ficou ouvindo outras vozes, ele ficou ouvindo a voz de Jezabel. Ele ouviu outras vozes. Aí ele perdeu o foco, o rumo, e perdeu o rumo dele. Ele saiu do rumo e perdeu o foco. Mas quando ele parou, ele aquietou o coração. Quando ele aquietou o coração, ele voltou para o rumo que Deus determinou para ele. Ó, a tua missão é essa. Ele ouviu a voz do Senhor, ele aquietou o coração e ele voltou para o rumo
do centro da vontade do Senhor e ele cumpriu o chamado dele. Então é tempo de aquietude. Você tem que ter aquietude. Né? Não sei se esse é o termo, né? Os professores de português me ajudem aí. Quietude, isso. Tem que ter quietude, solitude, né? Ter um momento de solidão com Deus. Eu ia falar uma palavra difícil aqui, não saiu. Você tem que ter um momento, o seu particular. Solitude. As professoras aqui me ajudando. Solitude, né? É isso mesmo. Então o seu tempo, o seu particular com Deus, para você meditar na palavra, para você ficar centrado, para o Senhor poder colocar você no eixo, né? Para você poder voltar no centro da vontade do Senhor. Mas sabe aquela palavra que a gente ouve? Ah, estou no centro da vontade do Senhor. Tem gente que não está no centro da vontade do Senhor. Tem gente que está perambulando, pipocando para tudo quanto é lado, né? E vai para lá, vai para cá, e vai para o monte, vai para o não sei onde, vai para o profeta Y, B, C, D, E. Né? Ah, eu quero a revelação, eu quero ir para aquela igreja, porque aquela igreja tem revelação. Eu quero ir para aquele lugar ali, porque aquele ali me revela até a cor da cueca, revela o meu CPF, revela o meu RG, revela tudo. Meu Deus do céu, Jesus. Né? A revelação está aqui já. A revelação perfeita está aqui na palavra. Você não precisa ir atrás de profeta, não. A revelação está diante dos teus olhos. Você tem que aquietar, né? Sossegar, entendeu? E ter o seu momento com Deus. E as pessoas ficam desesperadas. Aí eu vou ali, ó, o profeta está revelando. Aí aquele apóstolo está revelando. Aí não sei o quê. Aquele ali dá 10 pulos, não sei o quê. Ele fala, eis que vejo, que te digo, que não sei o que lá. Meu, sossega. Né? E às vezes o cara está lá no maior carne, no maior bife. Não conhece nem Bíblia e fala um monte de besteira lá e você acredita. Né? Aí quando eu passo o tempo, você vai falar assim, ai, Deus não falou comigo. Ai, não sei o quê. Aí sai da igreja. Aí sai da presença do Senhor falando assim, ai, e não sei o quê. Por quê? Era tudo papo furado. É tempo de você ir para a verdadeira profecia, que nunca vai te enganar, que é a palavra de Deus. É tempo de você aquietar. É tempo de você sossegar. É tempo de você sentar. Tem um tempo de você sentar na cadeira e ouvir a palavra. Como eu li aqui no começo, né? João 8,32. Quem te liberta é a palavra. Não é o profeta. Não é a revelação que vai te libertar. O que te liberta é conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Amém? Então é tempo de você buscar a verdade na palavra. Para você ser liberto dos seus traumas. Ser liberto das enfermidades da tua alma. Ser liberto dos seus complexos. Ser liberto, né, dessa loucura que você vive no seu dia a dia. Na sua casa, no seu trabalho. Então você tem que buscar essa libertação. Porque se você não buscar essa libertação, você vai ficar vivendo dentro de um turbilhão, de um redemoinho, de tanto barulho, que você perde o rumo. Você não sabe o que faz, não tem mais discernimento, não tem mais um rumo na vida, e fica aí, rodando, e é isso que o diabo quer, ele quer que você perca tempo. Sabe por quê? Porque quando você perde o seu tempo, né, com debates inúteis, né, com ideologias intermináveis, né, que não tem fim, e você fica preso naquele redemoinho de emoções, de problemas, o tempo vai passando, entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e vai chegar um dia que você vai fechar o olho aqui na terra, e você não viveu a boa, perfeita e vontade agradável de Deus. Sabe por quê? Sabe por que o diabo faz isso? Ele quer fazer você perder tempo. Porque a coisa mais preciosa que o ser humano tem é o tempo. Então não perca tempo. Os barulhos. Ai, isso que fulano falou. Ai, que diz que quis. Ai, que falaram. Ai, que disseram. Presta atenção. Ai, que disseram. Ai, que falaram. Deixa o que falaram. Você tem que entender assim. Não importa o que falaram de mim. O que importa é o que Deus fala de mim. Amém? Não importa o que a sociedade fala. O que importa é o que Deus fala de você. Então é tempo de você centrar. Né? Porque o diabo sabe que ele quer roubar o seu tempo. Porque ele sabe que o seu tempo aqui na terra é curto. Né? Que uma hora ou outra o seu prazo de validade termina. Né? E ele está na eternidade. Só que o prazo também dele também já está marcado também para ele ir lá para o lago de fogo, né? Ardente. Só que ele quer arrastar o máximo possível com ele. Então é necessário você não entrar na estratégia dele, que é ficar nesse turbilhão de problemas. Você tem que sair do turbilhão de problemas, você ficar no recôndito do Senhor.
A Bíblia não fala assim, para me abrigar debaixo das asas do Senhor, né? Que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Então você tem que se refugiar no Senhor, se refugiar, né, no esconderijo do Senhor. E quando você entra no esconderijo do Senhor, aí Ele fala com você, aí ele toca em você, aí você ouve a palavra de Deus. Então é tempo de você entrar no refúgio do Senhor e sair desse turbilhão, sair do meio desse monte de gente, sabe? Às vezes você está rodeado de tantas pessoas que fazem tanto barulho e não resolvem nada na tua vida. Então é tempo de você, né, sair desse turbilhão, de você ter o seu particular com o Senhor. Então assim eu deixo essa palavra com você e nós vamos orar agora. O Senhor vai libertar você esta noite, em nome de Jesus. Vem aqui orar comigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos cada vida aqui presente, cada um que ouve o som da minha voz. Eu te dou uma voz de comando. Em nome de Jesus. Que aquieta-te a tua alma, aquieta o teu coração. Que você seja liberto desse turbilhão, desse turbilhão que prende a tua mente, desse cativeiro de barulhos, de muitas vozes. O Senhor me mostra assim, milhares de bocas, milhares de vozes gritando dentro da tua mente, né? Toda gritaria na tua mente, todas as vozes, vultos que você vê à noite, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Vai cair por terra toda opressão, todo roubo de Lilith na tua vida, toda opressão, todo roubo, toda palavra que ecoa na tua mente de Jezabel vai cair por terra agora. Todo peso, toda opressão espiritual já está quebrado e repreendido. Eu declaro que você é liberto, que você é curado. E eu ponho a tua mente e a tua alma em liberdade, e que você hoje, a partir de hoje, tenha um culto racional diante do Senhor, em nome de Jesus, e que seja aplatada toda a emoção da carne, toda a euforia da carne, caia por terra agora, e que a tua mente seja curada, liberta e transformada em nome de Jesus. Amém? Continua orando. Oh, glórias. Senhor, nós queremos ouvir apenas a tua voz. Aleluia. Queremos ouvir a voz de muitas águas, a voz que nos acalma. A tua palavra nos diz, Senhor, que nenhuma acusação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, a verdadeira profecia é aquela que exorta, que consola e que edifica. Então, Senhor, nós queremos ouvir a verdadeira profecia, aquela que está aqui dentro, aquela que não falha. Aleluia. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por esta palavra. Senhor, eu poderia falar tantas coisas hoje, mas eu quero apenas ouvir a tua voz. Aleluia. E dizer aos teus filhos que eles podem todas as coisas em ti que o Senhor fortalece. Em nome de Jesus, muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa. Vá debaixo dessa unção, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor.